Olá, nesse encontro a gente vai conversar sobre publicação científica, mais especificamente a avaliação por pares. Como fazer, para que é que serve, quais são os ganhos que o avaliador tem com isso, que a avaliadora tem com isso, e quais são os ganhos que a comunidade científica tem com isso. Para a gente poder conversar sobre avaliação por pares, primeiro a gente precisa conversar um pouco sobre a revista científica e o formato artigo científico. A, a avaliação por pares, revista, tudo isso está num contexto maior de um fenômeno que a gente chama de explosão bibliográfica. A explosão bibliográfica ela foi proporcionada pelo advento da prensa de tipos móveis, que facilita a publicação impressa e tira esse monopólio da impressão das entidades religiosas no contexto da Europa, do século XV. Então, 100, 150, 200 anos depois, é uma tecnologia que outros grupos dominam e que permite a emergência de publicações não controladas pela Igreja Católica. Então, no século XVII, a gente tem uma estrutura de sociedades científicas, né? Pós-revoluções burguesas, pós-iluminismo, pós-humanismo, que estão tentando organizar o conhecimento natural dos filósofos naturais, né? Que vão ser os atuais cientistas, que vão evoluir para os atuais cientistas. Então, essas sociedades elas são ajuntamentos de filósofos naturais que vão ganhando capital e acumulando capital simbólico nesses contextos. E à medida que a gente vai aumentando a quantidade de filósofos naturais, há uma demanda necessária por dar vazão à produção científica, que a gente não chama de produção científica ainda, mas a essa produção desses filósofos. Então, a iniciativa das sociedades é organizar esse conhecimento e o caminho natural, na época, para organizar esse conhecimento é através de coleções temáticas que vão emergir no que é hoje, que vão resultar no que é hoje o periódico científico. Então, as sociedades elas entram como mediadoras, né, e distribuidoras de capital simbólico, de capital científico entre esses filósofos naturais. Então, uma das finalidades da sociedade e uma das finalidades da publicação científica proporcionada nesse modelo, nessa época e nesse formato é a atribuição de capital. Quem descobriu o que e quem descobriu o que primeiro, de forma a mediar conflitos, até porque a gente está numa época em que, na época das grandes descobertas, né? Quando, após as revoluções burguesas, na situação do contexto iluminista, existe um interesse em tentar controlar a natureza. Então, esse interesse ele vai ser meio que direcionado, totalmente direcionado para os filósofos naturais e para as sociedades que vão organizar esse conhecimento. No contexto do pós-guerra, a gente tem uma mudança do equilíbrio de capitais, de poder. Então, como a gente tem esforços, como a gente tem estruturas nacionais e estruturas científicas direcionadas para os esforços de guerra, das guerras mundiais, Primeira e Segunda, há um esvaziamento acadêmico na esfera da publicação. Então, a academia e as sociedades científicas elas começam a perder poder frente às editoras comerciais que vão centralizando esse poder, uma espécie de oligopólio, né, internacional e adquirindo editoras menores e se consolidando enquanto atividade comercial na publicação científica. A gente habita, enquanto cientista, enquanto pesquisador, nesse modelo dos anos 40 até mais ou menos a virada do século, do 20 para o 21. Então, nos anos 2000, cientistas independentes, normalmente das áreas, cientistas de lugares independentes, de instituições independentes, das ciências duras, eles começam a contestar esse modelo. Por quê? Dos anos 40 em diante, as editoras elas cobram para receber o artigo, para que esse artigo seja avaliado, para que ele seja publicado, e uma vez publicado, elas cobram as bibliotecas e cobram os pesquisadores individuais para que eles tenham acesso a essa pesquisa. O problema disso é, além de centralizar muito poder na mão de um oligopólio que não está sujeito a nenhum tipo de normalização, a nenhum tipo de norma internacional antitrust, por outro lado, você tem um contexto de pesquisa que é
majoritariamente subsidiada pela iniciativa pública. Por quê? Pesquisa subsidiada pela iniciativa privada, ela tende a ter mais conflitos de interesse. Ela tende a ter a possibilidade de ocorrência de mais vieses. Porque a iniciativa privada está atada ao lucro. Então, a pesquisa ela tem que estar dentro de um modelo de negócios que satisfaça essa necessidade de lucro. Dentro do modelo financiado pela iniciativa pública, você tem uma diminuição do conflito de interesses, um aumento da fiscalização externa independente, né? Afinal, a coisa pública ela é pública. Mas, por outro lado, você tem verba pública pagando para submeter o artigo, avaliar o artigo, publicar o artigo e ler o artigo. Sendo que o cientista ele pode ter recebido um salário da instituição, ele pode ter recebido uma verba de financiamento para aquela pesquisa. E ele não recebe por publicar. Ele existe dentro especialmente na América do Sul. Ele existe num contexto onde ele é professor, ele é gestor, ele é administrador, ele está em sala de aula, ele está fazendo pesquisa, ele não é só pesquisador. O só pesquisador que vive disso normalmente existe no contexto desenvolvido, dos países muito ricos. E mesmo assim é uma figura meio que em extinção, né? Uma figura rara, cada vez mais rara, porque cada vez tem menos dinheiro alocado para pesquisa. Então, lá nos anos 2000, grupos independentes começam a contestar esse modelo e dizem assim, olha, as editoras ganham tudo, a gente só recebe para sobreviver e a população depois não tem acesso. E a gente mesmo, nós mesmos não temos acesso às coisas que a gente produz e publica. Não está certo. Então, e começa um movimento chamado Movimento pelo Acesso Aberto, com 3 declarações sucessivas de pesquisadores independentes que se reuniram nessas cidades. Então, tem a declaração de Bethesda, que é a mais recente, tem a declaração de Berlim, que foi um pouco antes, e tem a declaração de Budapeste, que foi a primeira, lá em 2001. Subsequentemente, depois dessas 3, tem a declaração de São Paulo, também todas concordando que pesquisa ela tem que ser, uma vez aceita pela revista, ela tem que ser disponibilizada imediatamente para leitura, sem retenção de direitos autorais, com a possibilidade de veiculação em repositórios institucionais, que são coleções abertas, né, institucionais que ficam disponíveis para a população toda na internet. Isso significa que, do lado das revistas, elas até conseguem cobrar para que você seja avaliado, mas elas começam a ser pressionadas a não cobrar para que você leia depois, porque elas estavam cobrando nas duas pontas, né? Na ponta de recepção do conteúdo e na ponta de liberação do conteúdo. Muita polêmica, muita água tem rolado debaixo da ponte. Algumas revistas encontraram modelos nos quais elas conseguem cobrar mais ainda, porque elas tornaram mais caro o processo de submissão para compensar a perda lá na ponta. E esse é um outro debate que a gente não vai entrar. Ao final desse bloco eu vou deixar um link onde vocês podem ler mais. É um livro gratuito, que tem a estruturação e a consolidação das revistas científicas, como que foi o projeto que levou a isso. Paralelo à situação de acesso aberto, a gente começa a ter discussões, em especial na pesquisa em ciências da saúde, sobre transparência e reprodutibilidade, porque começa a se identificar não só fraudes, mas pesquisas que, embora elas encontrem coisas, elas tenham achados estatisticamente significantes, como muito se diz, não são exatamente rigorosas metodologicamente. Então, como é que a gente aumenta o rigor metodologicamente? A gente mexe no sistema de incentivo, a gente passa a favorecer rigor ao invés de favorecer descoberta. A gente mexe no sistema de publicação, que é uma coisa que assim, o acesso aberto já está tentando fazer, de aumentar a transparência, porque se você consegue ler os resultados, ler as pesquisas, você tem mais subsídios para contestá-las e discuti-las criticamente, sem ter que pagar $45 por um PDF de artigo em medicina. E, paralelo a isso, você tem essa demanda por aumento de transparência na etapa de produção. E aí você tem, paralelo ao movimento de acesso aberto, um movimento que está se consolidando como movimento social ainda dentro da comunidade científica, que é o movimento pela ciência aberta. Então, onde que entramos nisso? A qualidade da avaliação por pares é fundamental para a transparência e reprodutibilidade dos estudos que a gente quer publicar, e a reprodutibilidade e a qualidade é fundamental para que esses estudos eles devolvam à sociedade o investimento que a sociedade faz na gente para fazer ciência. Então,
O avaliador ele é o capital mais essencial de uma revista científica, porque a avaliação de qualidade é o que vai determinar se a revista existe, segue existindo ou se ela morre. Inclusive, a avaliação de qualidade vai determinar se a revista merece existir, porque existem revistas demais no mundo, existe publicação demais no mundo. A publicação mundial dobra, a publicação mundial de língua inglesa dobra a cada 9 anos. Então, para você se manter atualizado em uma área temática da saúde, você precisa ler 200 abstracts por mês e ninguém tem tempo de ler isso. Então, uma possibilidade é a gente pensar na revista científica como uma coleção, um catálogo de conhecimento numa disciplina ou numa área temática ou numa grande área do conhecimento. Mas a gente pode pensar também na revista como uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que têm um objetivo comum. E o objetivo comum é o objetivo comum da ciência, que é servir à sociedade da melhor forma possível. Então, apesar do regime de recompensa científica, de recompensa do trabalho científico ser a atribuição de capital simbólico, por outro lado, né, através da citação, através do reconhecimento de quem escreveu o que sobre o que, quem descobriu alguma coisa antes, quem melhorou essa descoberta, quem derrubou essa descoberta, além disso, a gente tem uma amarração ética, né, a gente é amarrado por uma estrutura ética que tramita e transcende as áreas, que é precisamos devolver conhecimento de qualidade à sociedade que subsidia o nosso serviço e que depende de conhecimento de qualidade bem estruturado, metodologicamente rigoroso para atender às suas necessidades em todas as suas esferas, desde as esferas estruturais e estruturantes até as esferas mais da dimensão do comportamento. Então a gente não está falando só de ciências duras, a gente está falando de uma responsabilidade social que transcende todas as ciências, todas as disciplinas científicas, né? Existe uma responsabilidade social para a ciência, independente da disciplina, e essa responsabilidade social é contribuir socialmente com o conhecimento rigorosamente estruturado e testado.